E aí, tudo bem com vocês? Nosso segundo GG Online, estamos muito felizes de te receber aqui com a gente. Esperamos que você agora, nesses próximos minutos, possa se conectar com Deus, cantar umas canções, orar junto com a gente, receber uma palavra e que realmente você se conecte com tudo isso e deixe de lado todas as distrações. Amém? Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei
exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por tanto que tem nos dado, Pai. Pelas Tuas maravilhosas bênçãos, Senhor, e por mais do que nós precisamos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelas nossas famílias. Obrigado, meu Deus, pelos nossos entes queridos. Obrigado, Senhor, porque nós somos Teus filhos e Tu nos escolhestes assim, Pai, e nos criastes assim. Meu Deus, nós oramos neste momento, Senhor, em conjunto com as pessoas que estão participando conosco disso, Senhor. Oramos, meu Deus, clamando a Ti, porque nós somos Tua criação, Pai. E queremos pedir, Pai, para a Tua criação, Pai. Lembra-te da Tua criação, Pai, e abençoa ela, Senhor. Livra-nos desse mal, Pai. Abençoe todas as pessoas, Pai, elas que estejam próximas da gente ou que não estejam próximas da gente. Clamamos não pelos nossos familiares que possam estar adoecidos, não pelos nossos parentes, não pelos nossos cônjuges, não pelos nossos filhos, Pai, mas por todas as pessoas, Pai, onde quer que elas estejam, se estão no nosso bairro, se estão na nossa cidade, se estão no nosso estado, Pai, se estão no nosso país, Senhor, onde quer que elas estejam, Pai, todas as pessoas que de certa forma estão sofrendo, meu Deus, com esse vírus, Senhor, que elas sejam protegidas pela Tua forte mão, Senhor, porque nós sabemos o tamanho poder que Tu tens, que Tu é capaz de fazer sobre todas as pessoas, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo, o Deus libertador, Pai, o Deus que cura, o Deus que curou e sempre será o Deus que curará pessoas, meu Deus. Clamamos pelas pessoas, Pai. Pedimos a Ti que lembre que as pessoas são Tua criação, Pai. Lembra-te da Tua criação e abençoa, Pai, e livra-nos desse mal, livra as pessoas desse mal, Senhor. Nós não podemos, meu Deus, deixar, Pai, de clamar por essas vidas. Nós não podemos deixar de clamar, meu Deus, pelas cidades. Nós precisamos, meu Deus, de uma provisão Tua, Senhor, e clamamos em conjunto com todas as pessoas que estão nos vendo, todas as pessoas que fazem parte da família R3D, todas as pessoas que de certa forma, meu Deus, se relacionaram ou se relacionam conosco, Pai. Meu Deus, seja a Tua forte mão protetora, seja, meu Deus, o Teu poder soberano, meu Deus, sobre toda atividade econômica, Pai, seja o Teu poder soberano sobre
todo problema que possa estar ocorrendo devido a isto, Pai amado. Que as pessoas, meu Deus, que estão sofrendo, talvez não pela doença, mas, meu Deus, pela queda da atividade econômica, Pai, que o Senhor seja provedor delas, meu Deus amado. Que elas não sofram, meu Deus amado, mais do que elas possam suportar, Pai. E que depois desse período, Pai amado, o Senhor possa trazer, meu Deus, aquilo, meu Deus, que os teus filhos esperam, Pai. Que é bonança, é um novo dia, Senhor. É, meu Deus, uma manhã, meu Deus, limpa, Pai amado, abençoada, Pai, debaixo da tua provisão, Senhor. Nós queremos dizer a Ti, Pai, que nós não dependemos de bênçãos, meu Deus amado. Nós não dependemos, meu Deus, de coisas poderosíssimas. Nós não dependemos de coisas materiais para servirmos a Ti, Pai, mas dependemos de Ti. E mesmo, meu Deus amado, que as coisas vão contra o que nós esperamos, Pai, nós queremos dizer que somos Teus filhos e jamais deixaremos de ser. E seremos, meu Deus, gratos hoje e para sempre, Pai. Por isso, meu Deus, gratidão a Ti. Nós novamente, Pai, te agradecemos por poder estar aqui falando contigo, lembrando, meu Deus amado, que somos Teus filhos, Pai. Não se esqueça da Tua criação, Pai. Nós somos Tua criação, Pai. Abençoe as pessoas. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Eu espero do fundo do meu coração que você possa ter um momento de reflexão esta noite e que o Espírito Santo nos capacite, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, a fim de que nós possamos ser abençoados pela palavra do Senhor. Eu leio Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Dentre os 4 evangelhos que temos, 2 deles foram escritos por homens que não foram apóstolos consagrados a dedo por Jesus. É o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Segundo a tradição cristã, Marcos recebeu tudo quanto escreveu do apóstolo Pedro, ao passo que Lucas era pupilo, discípulo do apóstolo Paulo. É por isso também que Lucas escreve o livro de Atos com uma precisão e com uma maestria impecável, porque esteve junto nas ocorrências, nos acontecimentos da vida do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo também não foi um apóstolo escolhido a dedo por Jesus, como é o caso do apóstolo Pedro. É por isso que Lucas, o evangelho de Lucas, é um evangelho que conta com a investigação. O próprio Lucas, o próprio autor, confirma no primeiro capítulo, no verso 3, que investigou, tomou ciência, tomou nota dos acontecimentos referentes à vida de Jesus e por isso, portanto, realizou um relato ordenado da vida de Jesus. Esse relato, no entanto, não é um relato com uma precisão cronológica, e isso vale para todos os outros evangelhos, para Mateus, para Marcos, para Lucas e João. E é por conta de que é muito difícil conseguirmos uma precisão, obtermos uma precisão cronológica sobre a vida de Jesus, que quando leio os evangelhos, eu gosto de prestar atenção a todos os elementos contidos dentro do mesmo capítulo, embora saibamos que a divisão entre capítulos e versículos ela não foi concebida pelos autores. Mas eu gosto, por exemplo, Lucas capítulo 15, em resposta a uma crítica que Jesus sofreu dos fariseus por andar e por comer com pecadores, Lucas organizou de maneira sequencial 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Essas 3 parábolas no Evangelho de Lucas estão de maneira sequencial. Contudo, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a parábola da ovelha perdida ela aparece de maneira isolada. Por isso que é muito difícil a gente conseguir uma precisão cronológica dos fatos da vida de Jesus. Então, dessa maneira, eu sempre leio
o capítulo inteiro, porque de alguma maneira, assim como Lucas capítulo 15, as 3 parábolas expostas de maneira sequencial têm uma conexão uma com a outra, eu creio que esta é uma forma vantajosa de se obter alguns ensinamentos da palavra de Deus. Especificamente em Lucas capítulo 10, também temos uma sequência de 3 fatos. O primeiro fato é Jesus enviando 72 discípulos, um apelo claro e aberto ao serviço ministerial. O segundo fato é Jesus contando a parábola do bom samaritano, uma demonstração autêntica, legítima de piedade. E o último fato é essa situação desjeitosa aqui com Marta e com Maria. Para alguns eruditos, a situação com Marta e Maria serve principalmente para mostrar o equilíbrio que se deve buscar na vida cristã. O equilíbrio entre a vida ministerial, o serviço ministerial e a vida devocional. Note, perceba. Conversão é sinônimo de mudança. E mudança é movimentação. Recebe-se uma carga um tanto quanto necessária, um movimento um tanto quanto necessário para que você venha a nascer de novo, para que você abandone as velhas práticas do pecado, para que você sofra um processo de metamorfose, para que você venha se despir da velha criatura e se revestir do novo homem gerado à imagem de Cristo, para que você encontre sentido na existência da sua vida. É por isso que a vida do novo convertido, ela é marcada por explosão, por entusiasmo, porque desta carga que se recebe, você percebe que é com muita facilidade que o novo convertido aceita o seu chamado ministerial, é com muita facilidade que o novo convertido atende ao ID. E por atender ao ID, e por atender o serviço da vida ministerial, não é raro, isto é muito comum que o novo convertido, de alguma maneira, se perca de Jesus enquanto está fazendo para Jesus. Porquanto, quando eu olho e vejo, no início do capítulo 10, homens sendo enviados para pregar a palavra do Senhor, e ao final do capítulo 10 eu vejo uma mulher sentada aos pés do Senhor ouvindo, eu percebo que ir deve ser primeiramente uma consequência de ficar, que falar deve ser uma consequência de ouvir. É mais óbvio alguém ir e falar depois de ficar e ouvir, mas o texto começa com pessoas sendo enviadas e falando, e termina com pessoas paradas ouvindo, porque é cíclico. Ir sem ficar aos pés de Jesus ou falar sem ouvir Jesus é o mesmo que se perder de si mesmo, porque as coisas que nós fazemos com Jesus talvez, ou sem dúvida nenhuma, com certeza, tenham mais importância do que as coisas que nós fazemos para Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Sem ele nós não podemos fazer coisa alguma, nós precisamos estar fixados a Jesus, nós temos que ser um ramo fixado, conectado a Jesus. E somente assim a vida ministerial ganha sentido, porque uma vida ministerial, uma vida de serviço a Jesus, sem que ela seja uma vida de devocional simultaneamente, ela é uma vida de agitação, é uma vida de ansiedade. É o que eu leio no texto, é o que eu percebo no texto. Eu percebo imprecisão, eu percebo agitação, confusão, eu percebo incômodo. Incômodo do qual Marta experimenta que em uma única fala ela consegue criticar a Jesus e consegue criticar a sua irmã. Este, sem dúvida, na minha opinião, é um grande indicador de que os níveis de ansiedade de Marta estavam altos. Ou seja, quando você passa a experimentar um estado de revolta, quando você passa a experimentar um estado de inquietação absurda, e nesse estado você começa a criticar as pessoas, ou começa a pensar que se você não coloca a mão, as coisas não acontecem, que se você não pensa, ninguém pensa, que você precisa fazer para as coisas acontecerem,
este é um grande indicador que você está vivendo um nível de ansiedade muito alto. Esse texto, na minha opinião, ele é um texto que não fala apenas sobre ansiedade, ele é um texto que fala, na minha opinião, sobre uma espécie de crise de fé. O texto mais popular acerca da fé, Hebreus 11, diz que fé é a certeza das coisas que esperamos. Portanto, em um conceito simples, mas ao mesmo tempo profundo, fé é esperar. Observe, fé não é somente crer na existência de um Deus. Segundo Tiago, até os demônios creem na existência de um Deus. Fé não é somente um elemento que te possibilita a conversão. Talvez desse contexto possamos extrair o termo fé salvadora. Fé não é apenas expirar uma energia mística que te possibilita a realização ou a conquista de feitos extraordinários. Fé não é apenas aderir a ritos religiosos, ter uma religião. Fé, no conceito mais simples e bíblico, é depender. Fé é esperar. O antônimo de fé, por sua vez, talvez não seja o ateísmo. O antônimo de fé, por sua vez, talvez não seja a idolatria. O antônimo de fé talvez não seja a impossibilidade de crer no impossível. O antônimo de fé talvez seja ansiedade. O antônimo de fé talvez seja a inquietação. E no mínimo, o que temos aqui no texto, portanto, é uma crise de fé. Porque parece, quando leio as Escrituras, a impressão que tenho é que, em certos momentos, Deus parece levar seus filhos ao limite do desespero, justamente para ensiná-los a ter fé. Ou melhor, para ensiná-los a esperar. Veja, pois, que o pai da fé, Abraão, passou momentos de angústia, de inquietação, momentos onde precisou aprender a esperar. Quando leio a sua história, e começo lendo a sua história em Gênesis capítulo 12, vejo que a informação de que Abraão seria uma grande nação e que Deus faria dele um grande povo, já começa no início, isso já faz parte do início do seu relacionamento com Deus. Deus já aparece para Abraão, pelo menos segundo o texto, falando para ele que vai fazer dele uma grande nação. E esse lance de grande nação, esse lance de herdeiros, esse lance de ser pai de muitas nações, em certos momentos foi angustiante para Abraão, porque quando ele recebe essa promessa, Sara ainda exprime certa beleza, beleza da qual, inclusive, Abraão precisa mentir sobre ela ser sua esposa. E conforme vai passando o tempo, a gente nota em Gênesis capítulo 15 que em um diálogo de Deus com Abraão, Abraão revela o seu estado de inquietação. Ele chega para Deus e pergunta se nesse lance de herdeiro, nesse negócio aí de descendência, se seria possível que um servo da sua casa pudesse ser o seu herdeiro. Como quem diz, eu já estou esperando algum tempo e esse tempo que eu estou esperando, esta espera, ela tem se tornado um estado de angústia. E a minha mulher já tem me incomodado até com esse negócio porque a gente não consegue ter filhos. E isso tem deixado ela um pouco chateada. Então aceita com que um servo da minha casa seja o meu herdeiro. E Deus fala para ele, não, Abraão, um filho gerado por você mesmo, vai ser o seu herdeiro. E em Gênesis, capítulo 16, o estado de espera se torna um estado de tormenta tão grande que Sara tem a brilhante ideia de dar a serva Agar, a serva egípcia Agar, para que Abraão a possuísse e por meio de Agar ele pudesse, portanto, ter um herdeiro. A ideia dá certo, eles têm um herdeiro. E Abraão acaba que por gerar um estado de guerra na sua própria casa, porque a tensão entre Sara e Agar vira tamanha que Agar precisa sair fugida. E Deus fala com ela, evidentemente, para que ela volte. Mas até hoje tem gente que vive em pé de guerra por causa justamente dessa precipitação de Sara, porque às vezes, enquanto tudo aquilo que a gente precisa fazer é parar e esperar,
parar e ter fé, a gente começa a fazer bizarrice. A gente começa a tomar algumas atitudes e fazer algumas coisas esdrúxulas. A gente começa a fazer o incomum. Porque parar é difícil e aí a gente fica incomodado, inquieto. Em tempos, por exemplo, onde tudo o que precisamos fazer é ficar em casa esperando e aprendendo de Jesus, nós começamos a permitir com que o pensamento do caos nos domine. Tudo que precisamos fazer às vezes é esperar, não conseguimos, entramos em estado de desespero. O estado de espera para Abraão começou a ficar praticamente insustentável, e se em Gênesis capítulo 15 ele havia pedido a Deus para que um servo da sua casa fosse seu herdeiro, em Gênesis capítulo 17 agora ele pede para que Ismael fosse seu herdeiro. E aí Deus novamente corrige, não, espera mais um pouco. Um filho gerado por você e por Sara vai ser o seu herdeiro. Passa um tempo, Abraão, na sua velhice, tem o tão esperado filho, Isaque. E se você tem dúvidas de que Deus gosta ou de alguma maneira permite com que os seus filhos cheguem ao limite do desespero para ensiná-los a ter fé, Gênesis capítulo 22 diz que aquele tão esperado filho foi pedido por Deus em sacrifício, e Deus fez isso para colocar Abraão à prova. Se você analisar a história do Êxodo, o Êxodo não me parece ter sido um processo simples. Quando leio o texto e vejo que o próprio Senhor endureceu o coração do faraó, e quando o povo, portanto, estava diante da iminência de ser liberto do Egito, o Senhor ia lá, endurecia o coração e o povo novamente compartilhava de um estado de angústia, de espera, de impaciência, porque o Êxodo foi um processo prolongado. Deuteronômio, capítulo 8, diz que Deus chegou ao limite de fazer com que seus filhos passassem fome, para que eles aprendessem que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o que me parece que está acontecendo aqui nesse texto entre Marta e Maria. Maria parece ter entendido que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E por isso fica em paz aos pés de Jesus, se alimentando das palavras que saem da boca de Jesus. Certa vez, Jesus contou uma parábola do semeador e disse que as preocupações dessa vida às vezes sufocam a palavra. O estado de agitação de Marta é tanto que Marta sequer consegue receber a palavra de Jesus e permitir, por exemplo, com que a sua preocupação sufoque a mensagem. O seu estado de agitação é tanto que ela sequer consegue sentar para se alimentar das palavras que saem da boca de Jesus. Hebreus capítulo 11 diz algo interessante. O mesmo texto da fé diz assim no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E também no verso 16, depois de ter o texto nos apresentado alguns homens, alguns heróis da fé, o texto diz que, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Eu gosto de pensar com estes dois versículos que, de alguma maneira, a fé nos aproxima de Deus. A fé nos permite ficar sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E a ansiedade e a agitação, por sua vez, nos tira deste lugar de paz, nos tira deste lugar de aprendizado, deste lugar de relaxamento. A ansiedade nos leva para um estado de preocupação, para um estado de agitação, um estado de precipitação. E esse estado, quando presenciamos, quando vivenciamos, quando experimentamos, pensamos que por estarmos em alerta, por estarmos em vigília, estamos protegendo alguma coisa. Mas Jesus nos dá um segredo curioso no texto. Ele diz que a única coisa que está protegida entre aquele que está ansioso e aquele que está aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, a única coisa que está protegida é a paz daquele que se assenta aos pés de Jesus, porque aquilo não vai ser tirado. Curioso, enquanto Marta estava agitada, Maria estava sentada. Enquanto o seu estado de preocupação e agitação
pode te passar a falsa ideia de que você está protegendo alguma coisa, isso realmente é uma falsa ideia, porque a única coisa que não vai ser tirada é a paz daqueles que se assentam aos pés de Jesus para ouvirem de Jesus, daqueles que esperam em Jesus. A fé é um estado de espera que tem o fim em si mesmo. É o estado de espera que não apenas te proporciona a conquista de feitos extraordinários, mas que principalmente te possibilita encontrar paz em meio ao caos. É um pensamento predominante que te lembra o tempo inteiro que por meio de Jesus você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. E porque você foi transportado, você experimenta de descanso, você experimenta paz. E compreende que o estado de espera ele é mais importante do que qualquer êxito que se possa conquistar aqui nesta terra. Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostra que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Muitos homens de fé viveram a vida esperando e não receberam aquilo que esperavam, porque viviam não por aquilo que viam, viviam pela fé, e isso agrada o Senhor. Quando eu olho para Maria, Maria aparece 3 vezes nos evangelhos, é citada por 3 vezes nos evangelhos, em Lucas capítulo 10, João capítulo 11 e João capítulo 12. Lucas capítulo 10, ela está aos pés do Senhor aprendendo sobre o Senhor, aprendendo de Jesus. João capítulo 11, ela está aos pés de Jesus sendo consolada pela morte do irmão Lázaro. E João capítulo 12, ela está aos pés de Jesus ungindo Jesus. Viver pela fé é viver aos pés de Jesus. É viver esperando de Jesus. É viver esperando de Jesus o alimento e compreendendo que, ainda que falte o alimento, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. É viver aos pés de Jesus e receber de Jesus o consolo, porque ainda que perca o ente querido, sabe que de Jesus provém o socorro no tempo da angústia. É ungir Jesus, ungir os pés de Jesus e esperar dele a salvação, acreditando principalmente que, ainda que eu morra em Jesus, eu encontro vida. Que nós possamos ser levados a um estado de espera verdadeiro no Senhor e esperar dele, e somente dele, a alegria dos nossos dias. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Todo o universo foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua
tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta pra cantar que tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor, tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor. Todo o universo foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta pra cantar que tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor, tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor. És eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo. És eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo. És eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo. Só tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor, tu és digno, digno, único, tu és digno. Santo é o Senhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. E já deixa pra lá. Inscrever no canal. Já diz sem você. Para que eu tô com sono. Beijo.